Você já se perguntou por que sabemos tão pouco sobre a infância de Jesus? A Bíblia conta detalhes do seu nascimento, fala bastante sobre sua vida adulta, mas permanece quase em silêncio sobre os anos em que ele era apenas um menino. No entanto, existe um manuscrito antigo chamado Evangelho da Infância de Tomé, que tenta preencher esse vazio. Um texto considerado polêmico, misterioso e até mesmo perigoso, a ponto de ser proibido pela Igreja durante séculos. Hoje, vamos mergulhar nesse evangelho esquecido e descobrir as histórias surpreendentes sobre Jesus menino. Na Bíblia tradicional, existem pouquíssimos relatos sobre a infância de Jesus. Sabemos de seu nascimento em Belém, da visita dos magos, da fuga para o Egito e, mais tarde, do episódio em que, aos 12 anos, ele discute com os doutores no Templo de Jerusalém. Mas, o que aconteceu entre esses momentos? Como viveu o jovem Jesus em Nazaré? Teria ele demonstrado já na infância os poderes divinos que depois marcariam sua vida adulta? Essas perguntas intrigaram gerações de fiéis, estudiosos e até mesmo reis. Foi justamente para preencher esse silêncio que surgiu o chamado Evangelho da Infância de Tomé, um manuscrito apócrifo que narra passagens impressionantes, algumas delas muito diferentes da imagem serena e dócil que costumamos associar ao Filho de Deus. O Evangelho da Infância de Tomé não faz parte da Bíblia oficial. Ele pertence ao grupo dos chamados Evangelhos Apócrifos, textos que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, mas que foram rejeitados pelos concílios da Igreja. Esse evangelho teria sido escrito por volta do século II depois de Cristo. Apesar do nome, não foi escrito pelo apóstolo Tomé, mas atribuído a ele para dar mais credibilidade. Nele, encontramos histórias que descrevem Jesus entre os 5 e 12 anos de idade. O texto circulou em diferentes versões, algumas em grego, outras em siríaco e até em latim. Por séculos foi copiado e preservado por comunidades cristãs que talvez vissem nele uma forma de compreender melhor os aspectos humanos e divinos de Jesus. Mas a Igreja oficial considerou o livro perigoso, porque mostrava um Jesus diferente. Um menino com dons sobrenaturais, capaz de fazer milagres, mas também de usar seus poderes de formas inesperadas e até assustadoras. Certa vez, Jesus estava brincando perto de um riacho, moldando pássaros de barro. Era o sábado, o dia sagrado em que não se podia trabalhar. Um homem o repreende por violar a lei. Então o menino bate palmas e os pássaros ganham vida, voando pelo céu diante de todos. Mas não para por aí. Em outro episódio, Jesus teria esticado uma tábua de madeira que José havia cortado no tamanho errado. Como se tivesse o controle da matéria, ele corrigiu o erro do carpinteiro, mostrando que seu dom não se limitava apenas à cura ou aos animais, mas também ao mundo físico. Ajude o nosso canal se inscrevendo, porque assim você nos ajuda a crescer e a continuar fazendo vídeos. E não se esqueça também do like. Outro dia, uma criança zombou de Jesus, jogando pedras ou empurrando-o. Irritado, Jesus o amaldiçoa, e o menino cai morto. O povo se espanta, e José, seu pai, o repreende. Então Jesus toca a criança, e ela volta à vida. Essa cena chocante mostra um Jesus que ainda não domina completamente o poder que tem, e que precisa aprender o equilíbrio entre justiça e compaixão. Um menino caiu de um telhado e morreu. As pessoas culparam Jesus que estava por perto. Para provar sua inocência, Jesus ordena que o menino ressuscite, e ele se levanta dizendo: Senhor, tu não me fizeste mal algum. Quando José leva Jesus a um mestre para aprender a ler, o professor o trata com impaciência. Mas Jesus responde recitando versos sagrados e revelando conhecimento que o mestre nunca havia visto. O homem, confuso e assustado, declara: Este menino já sabe tudo o que existe. Nem todas as histórias mostram ira. O Evangelho também fala de um Jesus generoso, que cura enfermos, ajuda a família e multiplica alimentos. Ele cura um amigo picado por cobra, ajuda José em sua carpintaria e realiza pequenos gestos de ternura. Essas histórias não devem ser lidas literalmente.
Elas refletem uma tentativa das comunidades antigas de compreender o mistério da encarnação. Como Deus poderia se tornar um homem e, antes disso, uma criança. O menino Jesus simboliza o equilíbrio entre o divino e o humano. Quando ele erra e corrige, está mostrando o processo de amadurecimento espiritual. Quando molda pássaros de barro, simboliza a criação, o poder divino de dar vida à matéria. Quando ressuscita uma criança, revela a misericórdia que supera a culpa. Por isso, mesmo sendo considerado apócrifo, esse evangelho guarda mensagens profundas sobre crescimento, poder e redenção. Apesar da rejeição oficial, o evangelho da infância de Tomé sobreviveu. Ele influenciou outras obras, como o evangelho árabe da infância, e até tradições populares sobre o menino Jesus. No mundo medieval, artistas e monges o usaram para inspirar histórias, sermões e pinturas. Mesmo hoje, pesquisadores o estudam como uma peça importante da história do cristianismo primitivo, um reflexo das muitas visões que os primeiros cristãos tinham sobre quem era Jesus. O Evangelho da Infância de Tomé continua um livro cercado de mistério. Alguns o vê como heresia, outros como uma janela para entender a fé dos nossos antepassados. O fato é que, entre luz e sombra, o menino Jesus desse evangelho nos lembra de algo essencial, que até o divino passa por um caminho de aprendizado. E talvez seja essa a maior mensagem escondida nesse livro proibido. A ideia de que a perfeição não é um ponto de partida, mas um caminho que se constrói com o tempo. O que você acha? Será que o Evangelho da Infância de Tomé mostra verdades esquecidas? Ou apenas reflexos da imaginação humana tentando entender o mistério de Deus feito menino?